Bem, quando você me pergunta sobre a razão de vivermos aqui nesse planeta e o que estamos fazendo e por que há tanto caos, eu devo dizer que a vida é uma jornada para descobrir quem você é. Quando você chega naquela encruzilhada em que descobre quem você é, então você chega à paz. Uma vez que você esteja em paz, você pode criar de acordo com sua consciência criativa. Isso tem sido muito difícil. Nós temos tentado por milhares e milhares de anos criar um mundo que seja próspero, onde reconhecemos uns aos outros como divinos e iguais, e compartilhamos e cooperamos, mas nunca fomos capazes de fazer isso. E por quê? Eu tenho me feito essa pergunta. Por que todas essas diversas culturas são extremamente diferentes? Então, quando você as estuda, e eu estudei bastante, viajei pelo mundo inteiro, vivi em países completamente diferentes, especialmente no Extremo Oriente, na Europa, e também aqui na América do Sul, e percebi que todas as pessoas são iguais. Todas elas querem amar e todas elas querem ser amadas. Mas não é isso que está acontecendo. Apesar de todos nós querermos ser amados, de alguma forma é difícil para as pessoas amarem umas às outras e serem honestas umas com as outras e trocar coisas de uma forma honesta. As pessoas organizaram nosso sistema de tal maneira que todos querem ter lucro. E muito lucro, o máximo possível. É um tipo de doença. Nós temos aqui todos os banqueiros e agora tudo é sobre economia. Todo mundo tem que lucrar e todo mundo está correndo de um lado para o outro, passando 12 horas por dia no trabalho, todo dia para pagar as contas, esperando que tenha trabalho suficiente para fazer isso. O mundo ficou louco. Ninguém mais respeita ninguém. Mas todo mundo usa todo mundo para conseguir o dinheiro necessário para pagar quaisquer contas que tenha que pagar. A situação ficou triste. O amor foi totalmente esquecido. E isso é por causa do nosso sistema. Nosso sistema agora passou do dogma religioso para o dogma econômico, em que todos têm que pagar um pouco mais para aqueles que controlam a economia. E isso vai piorar. Você pode ver guerras acontecendo, os governos não reconhecem a luz ou o amor em ninguém e matam milhares e milhares de pessoas apenas para colocar suas mãos nos recursos de outros países. E a humanidade não parece fazer objeção. Eles sabem que isso é errado, mas não sabem como se expressar, porque para quem você vai reclamar? Nós chegamos agora em um período da nossa evolução em que as pessoas começam a ficar conscientes do que precisa ser mudado na nossa consciência para que tenhamos um mundo melhor. E a solução não é remover pessoas de posições de poder. Não. É mostrar uma nova face. Mostrar uma face mais amorosa. Não de medo, mas de amor. E esse é todo o objetivo do nosso aprendizado. Quando você vem para a Terra, quando você encarna aqui, você vem de um mundo que está unido, cheio de amor. Quando você vem ao planeta Terra, e deste ponto você vai para um mundo inferior, que é o nosso mundo, tridimensional, que é um mundo de dualidade. Então, tudo que costumava ser um é separado em positivo e negativo, masculino e feminino. E esses dois precisam se unir. Mas nós nunca aprendemos isso. Nunca aprendemos em nossas religiões que o masculino e o feminino precisam se unir para ficarem conscientes. Na verdade, nos deixaram com medo e disseram, não, o divino, ou Deus, está lá fora.
E você precisa adorá-lo e precisa ter esperança que Ele o abençoará. Esse é um ensinamento falso. Deus não está somente fora. Essa é apenas a metade da verdade. Deus está também dentro de nós. Somos todos seres divinos. Mas o problema com o nosso aprendizado é que precisamos entender que a natureza animal e a natureza divina, que estão separadas, precisam ser unidas. Então, é o animal em nós que é medroso, que está sempre lutando para conseguir mais. E é o divino em nós que é capaz de cooperar e ser amoroso. O trabalho para cada ser humano é unir essas duas energias dentro de nós. A parte masculina, que é a mente, e a parte feminina, que é mais o coração. Estes dois precisam funcionar em harmonia. A intuição, que é a energia do amor e da compreensão, está guiando a mente para fazer a coisa certa. Se acreditássemos em nós mesmos, imediatamente diríamos a coisa certa. Mas não acreditamos em nós mesmos. Acreditamos em Deus em algum lugar lá fora. Ou que Deus fará isso por nós, ou que Ele nos abençoará. Mas Deus não vai fazer nada disso porque Ele já está dentro de você. Estamos agora realmente no ponto em que precisamos tomar novas decisões. Temos que perdoar o passado. Não vamos acusar ninguém. Mas precisamos respirar profundamente e dizer: como quero viver minha vida? Quero viver com medo, que é projetado em mim pelos líderes, por todos os líderes do mundo inteiro que estão nos manipulando e controlando? Ou vou ignorar isso e apenas fazer o que o meu coração sente, que é a coisa certa para se fazer? Então você verá que será amigável com todo mundo. Um sorriso é como uma ondulação. Quando você vê alguém sorrir, você se sente elevado. Isso é um serviço. E é assim que o nosso sistema deveria ser, orientado ao servir, onde você serve os outros com a informação certa, para que as pessoas se tornem quem elas devem ser. Todos nós estamos aprendendo. Todo ser humano que está em encarnação, não importa em qual cultura você encarna, todos estamos aqui para aprender as lições da integração. Quando você aprende a unir o oposto com você mesmo, você é a luz, e a luz atrai experiência, que são suas experiências diárias. E é isso que você precisa amar. Se você não pode amar, porque tem todo tipo de opiniões sobre outras pessoas ou certas situações, não vai amá-las, porque está tão cheio de opiniões que está sempre julgando, sempre apontando o dedo, esquecendo-se de que há sempre outros 3 dedos apontando de volta para você. Mas as pessoas não enxergam isso, vem apenas um único dedo apontando para frente. O jogo é não mais julgar. O jogo é amar. O jogo não é ter medo, mas acreditar em si mesmo. E, como você mesmo, expressar sua luz e expressar seu amor. Essa é a experiência humana. Se você não pode fazer isso, você não é humano, é mais animal. Você está lutando pela existência. Você está sempre atacando todos à sua volta porque está com muito medo. Olhe para nossos líderes e veja como eles atacam outros países porque estão com tanto medo. E não há nada para se temer. Se você amasse as pessoas, elas o amariam de volta. É simples assim. Não é nada tão complicado a vida. Mas, de alguma maneira, há uma força, que conhecemos por força das sombras, que aparenta ser tão forte que as pessoas não acreditam em si mesmas, mas acreditam nas forças das sombras e servem à sombra. E vão e lucram em cima de todo mundo. E funcionam como parasitas neste planeta. A grande maioria das pessoas se tornou parasita. Não que elas queiram ser parasitas. Elas querem realmente ser amadas. Mas não há outro caminho. Com todo mundo é igual. Então precisamos agora que as pessoas sejam diferentes. Que acreditem em si mesmas. E expressem seu amor, sejam felizes e se unam com todos. Esse é o despertar final.
Outra questão é, quem está despertando neste planeta? Os jovens? Esses já chegaram lá. Eles já sabem que o sistema é uma coisa muito ruim, que há algo de muito errado com o sistema e tentam se afastar dele. Mas um dia eles terão que pagar as contas. E têm que fazer parte desse sistema e se tornarão tão negativos quanto o resto da humanidade. Ou eles são 90% do dia negativos e 10% agradáveis. Talvez 1 hora antes de irem para a cama, mas isso não é bom o bastante. O que é bom o bastante é que estejamos todo o tempo alertas e estimulando uns aos outros a fazer a coisa certa. Não julgando, mas mostrando o caminho. Você pode estar simplesmente mostrando o caminho. Muitas pessoas simples que trabalham em hospitais e até em prisões são muito amorosas, porque muitos sofrem tanto que elas trabalham de manhã até à noite porque amam servir. E elas serão recompensadas. A maioria das pessoas não entende o karma. A maioria não percebe, por causa dos dogmas, que a vida é infinita. Não há fim para ela. Nós já vivemos infinitamente antes. E agora estamos aqui aprendendo as lições da integração. Precisamos aprender a criar uma situação na qual as situações negativas e as positivas se unam. Não o positivo em preferência ao negativo, não. Porque assim você cria separação. Mas tem que uni-las, como um homem positivo e uma mulher negativo. Estes polos precisam ser unidos para que você tenha uma única grande luz. É isso que é a consciência. Se você tem um polo positivo e negativo de eletricidade e os coloca juntos, a luz se acende. O mesmo com sua consciência. Mas para isso, você precisa se casar. Então, todos os seres humanos precisam passar pela experiência do casamento, em que você atrai o sexo oposto e aprende a unir-se com ele. Os dois são diferentes. A mulher é diferente, o homem é diferente da mulher. Eles têm funções diferentes. A mulher tem intuição, ela é mais do mundo interior. O homem é mais do mundo exterior e quer criar no mundo exterior. A mulher, com sua intuição, poderia inspirar o homem a criar coisas maravilhosas. Mas o homem não acredita na mulher. A mulher é vista como um cidadão de segunda classe e não tem os mesmos direitos que o homem. Isso é uma ignorância total, porque é a mulher que tem acesso à intuição. É o acesso ao amor dentro do coração. Então, nós precisamos aprender isso, e é por isso que estamos aqui. E se nos casamos com o sexo oposto, precisamos aprender a dança em harmonia e nos tornar como uma só pessoa. Quando você se torna como uma só pessoa, você automaticamente se torna tão consciente sobre suas possibilidades como criador, que vocês dois começam a criar coisas maravilhosas no mundo, para que outras pessoas também possam fazer o mesmo. Porque somos todos o mesmo. Todos temos que estimular cada um a ser igualmente conhecedor e capaz e criativo quanto todos os outros. E não um tentando controlar os outros, não. Iguais. Aqueles que estão mais elevados na consciência vão ganhar o respeito de todos. É uma questão de respeito, não uma questão de controle. Estamos agora naquele ponto em que alcançamos a habilidade de abraçar esses conceitos, em que podemos realmente entendê-los. Agora precisamos fazer. A vida é tão simples. Não é uma coisa difícil e filosófica que você precisa aprender todo dia, não. Você só precisa vivê-la. Você precisa viver a sua vida. Sabendo quem você é, sabendo que você precisa se integrar com o oposto. E confiar no oposto.
O maior presente que você pode dar a seus amigos ou ao seu parceiro é o presente da confiança. Você confia que eles sejam divinos e confia que eles vão fazer a coisa certa. E se você confiar, eles vão confiar, mesmo que não quisessem fazê-lo antes. Mas como você confiou tanto, eles vão confiar assim mesmo. Isso é criação. Isso é segurança. Agora você se sente seguro com si mesmo, porque sabe que pode transmitir o conhecimento que tem para os outros, apenas sendo honesto, não honesto com os outros, mas honesto com o amor. A honestidade também é mal entendida. Na verdade, tudo é mal entendido neste planeta. Agora o jogo é entender. Nós cometemos tantos erros. E é bom que tenhamos cometido todos esses erros, porque você nunca vai conhecer a verdade, a não ser que tenha estudado tudo aquilo que não é verdade. E agora podemos ver que temos sido mal orientados pelas nossas organizações religiosas. Quase todas as organizações religiosas entenderam as coisas pelo avesso, porque a religião não está aí para ajudar, amar e guiar as pessoas para a coisa certa. Mas a religião é criada para controlar. Eles criam um dogma com muitas regras, e se você contraria as regras, você contraria o Deus, de acordo com a história deles. Mas Deus não fica contrariado com isso. Deus fica contrariado se você cometer um erro. Deus fica contrariado se você matar pessoas. Isso é uma coisa ruim. E eles estão preparados para matar porque você quebrou uma regra. Isso está errado. Se você for honesto, você sabe que está errado. Então, temos que nos tornar mais confiantes com o nosso próprio nível de discernimento e acreditar mais em nós mesmos. Assim começamos a viver com mais honra e com mais respeito uns pelos outros. Chegou a hora de parar de ler os jornais, parar de ouvir aqueles líderes que estão totalmente confusos e se expressam com tremenda violência. Estes não são os líderes. Estes são os falsos líderes. Os verdadeiros líderes sempre vão direcioná-lo para você mesmo. Sempre vão direcioná-lo para criar a paz. A paz não é algo que demore anos e anos de negociação. A paz pode acontecer agora mesmo, simplesmente ao tomarmos a decisão de que queremos paz. É claro que todo ser humano é seu irmão e sua irmã. Esqueça as culturas. Esqueça as religiões. Lembre-se de que somos humanos, somos todos humanos. O jogo real é dominar o animal dentro de você. O animal ainda não aprendeu a se unir com seu aspecto divino. O animal ainda está cheio de medo. Você, como ser humano, e eu e todo mundo, nós temos cada um para si mesmo, temos que decidir conquistar o animal, para que o animal não se expresse mais com os seus medos, mas para que o divino se expresse com amor e atitudes cooperativas. Assim teremos o novo mundo. O novo mundo não é um presente que chegará para nós. O novo mundo é o que você merece por causa das suas ações e suas expressões. Estamos muito perto disso agora, muito perto. Nos últimos 10, 20 anos, as crianças que estão vindo para a encarnação são todas almas altamente evoluídas, que entenderiam esses conceitos muito facilmente, mas elas ainda estão lutando com os dogmas que foram projetados sobre elas, pelos seus pais e pelos seus líderes religiosos. E não sabem bem o que fazer e se sentem confusas. E a educação é abominável. Eles não lhe ensinam nada sobre você mesmo. Eles lhe ensinam bastante sobre matemática. Elas demoram anos e anos para aprender matemática e quando chegam ao mundo nunca usam o que aprenderam. Por que eles não nos ensinam sobre quem somos nós? O que podemos fazer? E que somos amor e somos luz e que estamos representando as boas energias, as energias de Deus. É isso que somos, estamos representando essa energia de Deus. Mas não estamos fazendo isso. O que as massas estão representando são as energias do medo.
Todo mundo está com medo e ninguém ousa falar. Isso precisa ser discutido, nós precisamos falar sobre isso. A educação é responsável por informar crianças muito pequenas quem elas são e o que elas vieram fazer, que elas vieram ajudar no processo de unificação, na integração com os outros, com amizade, com qualidades do ser divino, que são, na verdade, a habilidade de cooperar. As crianças entendem isso imediatamente porque elas já são assim. Mas se você é programado nas escolas e universidades que temos, ficamos tão treinados no modo racional e a intuição é tão completamente rejeitada que nos tornamos muito racionais e o racional não tem acesso ao coração e tem medo e está sempre competindo e sempre quer lucro e nunca sabe como compartilhar amor. É isto que precisamos discutir todo dia. Todo ser humano precisa refletir de novo sobre si mesmo e aí dizer: por que não estou em paz? Por que estou tendo tantos medos? E por que sou tão negativo nos meus relacionamentos? Com os meus amigos, com minha família, etc. Por que não posso ser mais amigável? Por que não posso permitir mais aos outros serem do jeito que eles querem ser? Não importa se você quer ser muçulmano ou budista, não importa. Algumas pessoas gostam de café, outras gostam de chá. Algumas gostam de leite, outras só bebem água. É uma escolha e você apenas permite que ela aconteça. Todos podem ser livres, mas vamos compartilhar os ensinamentos de quem somos nós e o que podemos fazer e do que somos criadores e responsáveis pelo que fazemos e pelo modo como nos expressamos. Quando falamos sobre essas coisas, num curto período de tempo, todo mundo se torna muito responsável e começa a discernir qual é a melhor forma de viver. O problema em compartilhar amor e compaixão é que você primeiro tem que compartilhar isso com você mesmo. Porque muitas coisas aconteceram na nossa vida e muitos erros foram cometidos. E nós precisamos perdoá-los. Nós precisamos perdoar as injustiças que foram praticadas contra nós. E também você tem que perdoar as maneiras injustas pelas quais você tem se expressado a outras pessoas. Tudo isso aconteceu porque havia muitos mal-entendidos. Dogmas demais, opiniões demais, entendimentos de menos. Para limpar sua mente desses inputs negativos, desses padrões de pensamentos negativos do passado, você tem apenas que perdoá-los e deixá-los ir embora. É como quando você enche um balão e o solta. Você pode fazer isso em meditação. A meditação é uma forma maravilhosa de se conectar com Deus dentro de você e de se tornar inspirado por essa energia de Deus para saber como se tornar livre da sombra. As sombras são pensamentos negativos que são projetados sobre você e que você também ajuda a criar porque você não compreende a vida. Agora você tem que perdoar isso, porque você pode enxergar muito melhor agora. Quando você pode enxergar melhor, você pode se desfazer do passado. O passado não existe mais. Quando falamos sobre compaixão, você primeiro precisa fazer a lição de casa. E a lição de casa é escrever todas as coisas do passado com as quais você não está feliz e perdoá-las, deixá-las ir embora, deixá-las ir embora. E conforme você se torna livre dessa maneira do passado, você se liberta da sua dor, a dor que a alma sente, das injustiças. Há também uma tremenda dor na alma de todos pelas injustiças que estão acontecendo em nosso planeta, por causa dos governos e líderes que são totalmente ignorantes. Eles nos colocam em perigo, quase em extermínio. E chegou a hora de nos expressarmos.
Toda pessoa, não importa em qual posição você esteja, não importa se você tem uma vida de nível muito inferior ou uma vida de nível muito superior ou qualquer coisa entre os extremos, você tem que se expressar. Vamos nos unir em querer viver de uma forma em que possamos respeitar uns aos outros e viver em paz com os outros. É possível. A maioria das pessoas quer isso. São os líderes que não querem. Eles preferem controlar. E eles controlam com medo. É tão óbvio. Está em todos os jornais. Você pode ver na televisão o tempo todo. Medo, medo, medo. Não é a respeito de amor, amor, amor. Precisamos escolher líderes que sejam de fato para todo mundo, que queiram realmente a paz. É difícil acreditar em um diplomata, porque um diplomata é alguém que nunca pode realmente dizer a verdade. É disso que trata a diplomacia. Expressar um aspecto da verdade, não toda a verdade. É claro que na diplomacia isso é necessário, porque há tantas opiniões divergentes. Mas agora temos que cortar caminho por tudo isso e dizer, vamos lá, vamos parar de brincar. Vamos para a coisa real, vamos fazer isso agora, não amanhã. Eu tenho certeza que se você compartilhasse isso com todo mundo e dissesse, ei, alguém topa, vamos fazer as pazes, todo mundo faria. Todo mundo seria parte disso e apoiaria, especialmente os jovens. Os jovens sofrem tremendamente nas suas almas. Quando eles olham em volta e veem como é difícil viver aqui, como há energias não amorosas por toda parte. O tempo do despertar, que é esse período de tempo, é agora. A pergunta é, quantos de vocês ou quantas pessoas vão participar? Se muitas delas participarem, nós iremos pacificamente para uma era de ouro. E o fim da escuridão acontecerá em alguns poucos anos. Mas se essa escolha não for feita, então temos que sofrer e continuar a sofrer com as forças das sombras, que controlam a religião e o governo, e a medicina. A medicina é outra coisa, é terrível. As pessoas não entendem o que curar significa. As pessoas não percebem que nosso corpo é tão perfeito que ele não pode ficar doente. Mas se você viver com medo na sua mente e viver tempo suficiente com esse medo irá se alimentar de você e você vai ficar doente. Você pode ter um câncer, pode ter qualquer tipo de doença, qualquer tipo de fraqueza, porque você acolhe a sombra na sua mente. Você não deveria viver com a sombra, você deveria viver com amor. Se há qualquer coisa na sua mente que não seja amorosa, você é irresponsável. E se nossos líderes contassem isso para a humanidade e lembrassem a humanidade disso, ela iria imediatamente aceitar, porque faz sentido. Qual é o sentido de se viver com medo? Não há sentido. Nossa vida poderia ser uma alegria tão grande. Onde quer que você vá, você está em casa. Onde quer que você vá, você está com sua família. Não importa a cor da pele que eles têm, porque todos são o mesmo, todos são amigáveis e amorosos. Eu viajei por todo o planeta e nunca encontrei nenhum povo que não fosse capaz de amar. Então esse tempo chegou e agora eu espero que nós tenhamos mais programas na televisão, por exemplo. A televisão é um instrumento maravilhoso para falar sobre essas coisas, mas ela, é claro, é controlada pela sombra. E seria muito difícil colocar alguma coisa como isso que estamos discutindo na televisão, porque se todo mundo se tornar amoroso, ninguém pode mais ser controlado. Então isso é uma coisa bem difícil. Mas os líderes também estão mudando. Como a luz está aumentando, e mesmo o tempo parece estar acelerando,
todos estão novamente sendo colocados na frente do espelho e sendo questionados: de que lado você está? Você está do lado da escuridão e do medo e conflito e ganhando dinheiro às custas dos outros? Ou está do lado do amor e da luz e compartilhando e cooperando uns com os outros e servindo uns aos outros com o que você sabe? Essa é a escolha. Se você colocar isso claramente para todo mundo, eu tenho certeza que todos, a grande maioria, vai imediatamente dizer: é claro que somos pela luz, pelo amor, pela cooperação e pela paz. Estamos esperando isso há anos. O que eles não perceberam é que tem que se tornar um aspecto ativo e criativo do que eles de fato querem nas suas vidas. Precisamos de comunicação mais positiva e precisamos falar dessas coisas o tempo todo, até que todo mundo entenda o seu papel na jornada criativa que estamos fazendo para descobrir quem somos nós. Então, outra recomendação: como somos criadores, também somos capazes de usar a imaginação. A imaginação é a força, é a ferramenta que temos para poder criar exatamente aquilo que queremos. Na imaginação, você tem que sonhar mais, tem que fechar os olhos para o mundo e começar a sonhar o que é que você quer, o que é que você gostaria de ver acontecendo. O que é que você gostaria de criar? Como você gostaria de ajudar? Então você visualiza um mundo do seu ideal, onde todos estão em paz, todos são felizes. E como você iria ajudar nessa felicidade? Essa visualização, esse sonho que você pode colocar na tela da sua mente, é a sua contribuição para a criação. E outras pessoas começam a sonhar e captam o seu sonho. E ele começa a se espalhar. Isso é comunicação. Somos seres espirituais, não somos apenas seres físicos. Somos seres espirituais temporariamente em um corpo físico, aprendendo a criar nossos sonhos. E quando você sonha, não apenas à noite, mas quando você aprende a sonhar enquanto está acordado, é aí que começa a acontecer. Você começa a atrair à sua vida outras pessoas que são igualmente capazes de sonhar sonhos semelhantes. Então isso começa a se espalhar. E um serviço seria ajudar alguém ou sorrir para alguém, ser capaz de escutar os pássaros e ouvir o som do amor através do mundo animal. Os animais são os nossos companheiros. Infelizmente, passamos bastante tempo nos alimentando deles, mas, na verdade, os animais são nossos companheiros. Nós podemos aprender muito com os nossos animais. Como foi prometido, quando tivermos aprendido a fazer as pazes uns com os outros, todos os animais chegarão à paz também. Eu acho que essa é a nossa jornada agora. É isso que deveria acontecer nos próximos anos. Eu acho que a mágica vai acontecer. Eu acho que quando todos os jovens erguerem suas vozes, se expressarem, esse mundo vai mudar para um mundo que sempre quisemos ter, onde todos se sentem seguros, porque todos os outros são seus amigos. Obrigado.